falou, Gui, você chegou no ápice da sua carreira de empreendedorismo. Porque a MA Hospitalar, que é a empresa que o Léo vai falar agora, fechou um acordo de marketing com a GIM, que está sendo todo conduzido pela Organiza, que é a parte financeira. Eu falei, cara, você tem 3 empresas para fechar um acordo. Mas, foi um negócio que eu entrei com dinheiro, que eu entrei com disposição, e ele não tomou a velocidade, e não tomou as decisões que eu gostaria, e tinham informações que a gente foi descobrindo no meio do tempo que acabaram virando um prejuízo. E aí, turma, voltando aqui então com o Léo e Gui Figueiredo, parte 2 dessa história sensacional. Vamos retomar aqui a conversa, porque o papo tá muito bom. Então é o seguinte, quero voltar à história do M&A. Pix começou a cair. Qual que é a sensação? Cara, vendi o negócio do jeito que eu queria, tem outros projetos, mas, não vamos falar em valores, mas imagino que entrou uma grana bacana na conta de vocês. Como é que é essa sensação? A sensação, primeiro... Vou conseguir pagar o carro. Mas assim, a sensação foi de... Cara, a gente fez um negócio do zero, de um negócio que a gente não conhecia, que a gente não entendia, e fez isso valer uma bela de uma grana. E, inclusive, quando eles compraram a gente, eles falaram, cara, parabéns pela qualidade da tua equipe. Parabéns pelo feedback dos seus clientes. Como eles gostam de trabalhar com a empresa de vocês. Então a gente criou... Pela organização dos seus números. Isso foi, na verdade. Eu lembro. Isso tudo, velho. Isso para M&A é essencial. Esse foi um ponto sensacional. A gente sabia tudo assim, de cabeça. Ou já estava tudo planilhado, ou estava tudo sistêmico. Então isso também ajudou muito, né? Dar uma legitimidade ali pro processo. Né? Então isso foi uma satisfação, cara, pessoal, assim, muito grande de que a gente estava no caminho certo. Então se a gente conseguiu fazer isso uma vez, a gente consegue fazer mais vezes. Então esse foi o primeiro gatilho. Tanto que depois a gente tem o poder do equity, né? Sim, a gente começou a entender o poder do equity. E aí a gente viu que a gente poderia, então, agora, primeiro ter uma vida no particular mais tranquila, que até então a gente nunca tinha ganho dinheiro o suficiente para poder fazer algumas estripulias. Já eram casados, já tinha filho? Já. Eu tô com minha mulher já há 15 anos. Legal, desde bom o começo. demais. Desde o começo. E aí o que a gente fez? Foram 2 coisas bem importantes. Uma, investimento em outros negócios. Essa aí é que eu queria chegar também. Como é que foi a decisão de, agora eu vou deixar não, né? Mas eu vou adicionar a camada de empreendedor para investidor, que são 2 habilidades diferentes. Teve até um ponto de que eu ficava um pouco insatisfeito de quanto os nossos investimentos valorizavam, assim, né? Olhando para o mercado financeiro e tal. O quanto eu tinha pouquíssima habilidade de entender aquilo, pouquíssimo controle sobre aquilo. E depois da gente ter feito esses movimentos de M&A e até a própria participação na Moai, que a gente entrou ali, acho que um pouco depois desse momento ali, a gente entrou ali para 2022 mais ou menos, a gente já conhecia muita gente que era empresário, que trabalhava na área, assim, mas abriu também um leque de visão de oportunidades que tinham dentro do mercado e o quanto a gente poderia conectar conhecimento que a gente já tinha adquirido durante esses anos para fomentar negócios em que ainda eram pequenos ou que estavam no momento de captação de recurso para a gente conseguir agregar ali e ter valorizações maiores, né? Então, por mais que continue sendo o venture capital ali continua sendo um negócio de risco, né? Sim. Então, a gente por já empreender, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Entre ser, né? Essa é a minha dúvida, assim, porque você recebeu uma grana. Você pode pensar em ir para o mercado financeiro, você pode pensar em vou fazer de novo, aprendi a fórmula, vou fazer de novo. Ou você pode pensar em venture capital, cara, ou os 3 juntos, né? A gente diversificou. A gente diversificou. As 3 coisas. A gente fez literalmente as 3 coisas. E até a diversificação em venture capital também foi foi diversificada. Então a gente entrou num entretenimento, em saúde, em marketing, em serviços. Quais são as empresas? Vamos lá, então vamos começar na ordem cronológica. Mas primeiro que a gente entra é R2, que inclusive a gente entra antes de ter feito o M&A. Mas muito próximo do momento do M&A. Então a gente já estava com a perspectiva desse dinheiro entrar para pagar um investimento no R2. R2, quem é de Brasília, todo mundo conhece. Ela fez uma rodada de captação. Só que, em paralelo, o Rick, que eu sou padrinho de casamento dele, etc., é um grande amigo meu, ele convidou 2 amigos, eu e o Marquinhos, que é um dos meus melhores amigos também,
por fora dessa rodada de captação, mas com as mesmas condições da rodada de captação. E falou, cara, vocês são 2 amigos que eu gostaria que estivessem aqui dentro, vocês 2 são empreendedores, vocês 2 têm uma visão em que conhece a R2 de dentro há muitos anos, e eu queria vocês 2 aqui dentro, Smart junto money, com a gente, porém com nenhum centavo de desconto se vai entrar na rodada normal, mas eu gostaria que vocês fizessem isso. Eu falei, ó, tudo que eu faço com meu irmão. Eu vou conversar com meu irmão. E então a gente entrou juntos, através da nossa holding, a gente entrou como holding, e entramos na R2. A R2 foi um investimento bastante alto pra gente naquele momento. Se a gente não tivesse vendido e desse certo, provavelmente teria se apertado um pouco. Mas é um investimento que não é aqueles investimentos que te traz um retorno que não necessariamente ele é financeiro, apesar de ter o retorno financeiro, ter distribuição de lucros, a empresa está indo muito bem. Mas, cara, é um usufruto muito bom. São os dividendos relacionais. Né? Isso. Então, assim, pô, a gente poder levar nossas filhas na praia enquanto ele não tá aberto pra nadar no lago. Pô, isso... Eu levei minha filha pra ver o show da Ana Castela, ela ficou no camarote a uns 5 metros dela, sabe? Aquela coisa que você olha aquilo, você até se emociona. Você fala, pô, eu fiz isso pra isso. Exatamente. Pra poder minha filha, minha família, então aí nossos pais poderem ir no show quando eles querem. Amigos. E além disso, cara, no final das contas entrou muita gente boa. Os sócios que vieram da rodada de captação é só cara grande. A gente é nada perto desses caras. E a gente tá no mesmo cesto, nos trouxe a percepção para quem é de Brasília de que a gente estava crescendo mesmo, que a gente está vindo para outros patamares, porque quem entrou é outro patamar, então acaba que você se mistura do lado positivo nisso. Então, e absorver, né? Absorver essas reuniões de conselho, esse movimento também do M&A que foi o deles, né? Essa captação de recurso que eles fizeram, isso pra gente é mais um aprendizado. Então a gente vai somando ali experiências e aprendizados nessa nossa carreira aí diversa, e esse foi um deles também. Pô, sentar na mesa com esses caras. E, poxa, os próprios fundadores da R2, pô, são gênios, né? O Rafa, o Sartório... O que eles fazem ali é sensacional. Então, ver essa questão criativa, como é a tomada de decisão deles e etc., isso pra gente também é super enriquecedor. Então, e é um negócio completamente diferente do de você. Mas aí você começa a entender que os negócios em si, cara, eles se baseiam em premissas meio assim, universais, tá ligado? Óbvio, cada mercado vai ter sua particularidade, entender do mercado é importante, mas a gente começa, começar uma nova língua, né? Eu já tenho vocabulário, né? E aí eu começo a pegar aquilo muito mais fácil, né? Então foi um investimento bem legal, foi bem arrojado da nossa parte naquele momento, mas hoje está consolidado e estamos lá dentro gostando muito. Fechamos já 2 anos lá, né? Já fechamos 2 anos. Estamos indo para o 3º ano de execução e como investimento tem sido um investimento muito bom, muito assim, bom. Então, o retorno do investimento financeiramente falando também está superando as expectativas, então foi uma bela atacada nossa. Aí o segundo foi o... Foi Organize. Quer contar esse? Você? Eu conto. A gente era cliente, né? É ainda cliente dos meninos da Holder, o Augusto e o Rafa. Então a gente já conhece eles há algum tempo. Nós também somos clientes deles. Também são clientes. Então são clientes do Organize, inclusive. Né? Então, sim. Estamos aí juntos. E a gente tem uma relação muito legal com eles. Eles sempre nos buscaram, assim, eles sempre, na verdade, quiseram estar próximos da gente. A gente percebia isso. Eles têm essa sabedoria de sugar no bom sentido, né? De cara, quero conversar com esse cara, quero estar próximo, entender. Eles essa humildade. Isso que eu ia falar agora. A palavra certa, eles têm uma humildade muito bonita de ver. E são caras do bem, de família, religião, de princípios. E aí a gente tinha eles se conectaram muito fortemente com a... cara, esqueci o nome da empresa, a Conta Azul, né? Se tornaram embaixadores da Conta Azul. Eles entraram lá no começo, se fortaleceram lá dentro, ganharam alguns prêmios. E dentre um desses prêmios, eles tinham que indicar meio que um cliente ideal, né? O cliente que era o cliente que ajudou eles a chegar naquele resultado, etc. E eles escolheram a gente. Então veio uma equipe de filmagem, fizeram uma entrevista com a gente legal. Lá no nosso escritório, e isso ia ser passado no ContaCon, que é um evento que acontece todo ano, inclusive esse ano eu tô indo de novo, que ia acontecer em Florianópolis, né? Na época. E eles muito inteligentemente convidaram a gente para ir nesse evento, né? A gente pagou todas as nossas custas e tal, mas a gente passou alguns dias com eles lá, conhecemos o pessoal do Conta Azul e etc. E lá eles falaram assim, poxa, a gente
queria aproveitar que tá todo mundo aqui e a gente queria convidar vocês para serem nossos sócios, né? Mas não na holder. Num primeiro momento eles queriam ser nossos sócios. E aí a gente falei, cara, putz, contabilidade, eu não sei se eu tô muito afim de mexer e tal, né? Mas a gente entende que a Organize, o BPO financeiro pode ser um produto que, né, tem uma possibilidade de crescer, ele tem uma possibilidade de ramificar para outros lados que ali me interessa, né? E aí a gente fez uma movimentação, tinha uma sócia com eles na época que era a sócia que entrou para executar, tinha recebido uma oportunidade de mercado, tinha saído, a gente comprou a participação dessa sócia, então conseguimos fazer esse movimento. O Léo veio conduzindo no começo, depois ele falou, Gui, toca lá você, cara, tô aqui tocando Piscar, tô fazendo outras coisas, você pode me ajudar lá. E eu tava também me desvencilhando de algumas outras operações, então a gente tá sempre nesse movimento de, e aí, eu faço, você faz, algum dos dois tem que se envolver, né? E aí eu falei, não, eu continuo tocando ali com os meninos. Então a gente veio muito numa pegada realmente de tipo, qual é o modelo de negócio, como é que a gente tá, o que a gente tem de recorrente, como é que tá o nosso serviço. E já tem aí 1 ano e meio, mais ou menos. E já é uma empresa que tem tipo 4, 5 anos, assim, sabe? É porque realmente estava muito adormecido o negócio lá dentro. Então eles criaram, mas não foi uma coisa que eles olharam muito para aquilo com cara, cuidado. do ponto de vista de cliente, assim, eu acho que eu sou o cliente ideal, assim, porque empresa de serviço, não tem funcionário, a margem é boa, emite pouca nota fiscal e tal, mas não tem organização financeira. Então, assim, como serviço para o cliente, eu acho incrível. E do lado do contador, eu acho incrível também, porque ele consegue agregar valor num serviço que é comoditizado. Porque contabilidade é commodity. Exatamente. Mas o serviço BPO não. Aí, tanto é que a nossa base de clientes, ela se conversa muito. Inclusive, Isso. a gente está com uma série de ações. Vamos ativar mais a base da Holder, que a Holder tem 450 clientes. Aí você vai pegar a Organize e tem 20, 25. Então eu falei, cara, ainda tem muito cliente ali dentro que a gente consegue Se crescer capturar. só nesse aquário só que aqui, a gente consegue trabalhar os próximos 6 meses. É que nem então, todo cliente é o perfil BPO, né? Exato. Então a gente tem que ir tipo destrinchando e trabalhando nisso e tal. Então, assim, tem sido um trabalho muito legal lá com os meninos, assim, de definir com eles o que eles vão fazer. Até de ser um voto de Minerva em algumas coisas. Então o próprio Augusto às vezes fala pra mim, porra, tão bom ter vocês aqui, porque às vezes eu fico com o Rafa aqui numa discussão em que a gente não chega num consenso, e aí ele decide fazer de uma forma que às vezes eu não concordo, ou eu também tenho a mesma relação, e vocês chegam aqui com uma super bagagem e falam, cara, você tá errado por causa disso, você tá certo e por causa olhar de daquilo. fora, né? O olhar de fora é muito importante. E sem tendência nenhuma pra gente, independente de quem tá certo. É importante o que tá certo pro negócio, independente de quem é a pessoa que tá falando, né? Exato. Então, assim, pra gente é muito legal e ver que a gente consegue fazer esse movimento pra eles. E aí, no final do ano passado, eu já vinha conversando muito com o Léo Rato, que era o presidente do GG, do Grupo Gestão, e eu fiz um convite para ele, né, participar com a gente, fazer um contrato de vesting com ele, para que ele fosse um sócio do Organize. Então, né, um menino aí com seus 22, 23 anos, ele tendo a possibilidade de participar de um negócio ativamente na construção dele e também sendo sócio. E é um cara, tipo assim, né? Tá na faculdade ainda, mas é um moleque fora da curva. E ele tem nos ajudado até num reposicionamento de marca dentro do BPO, onde a gente hoje, inclusive, não é mais Organize BPO financeiro, e sim Organize gestão financeira. Porque a gente começou a entender também que o nosso público pro BPO, ou às vezes muito limitado, ou às vezes não vendo resultado efetivo naquilo, a gente começou a entender que a gente precisava ter a gestão financeira. Perfeito. Eu preciso mostrar indicadores para esse cara, eu preciso ajudar esse cara a tomar decisão. E a gente tem alguns cases de sucesso, eu vou citar 2 aqui para a gente exemplificar um pouco de como a Organize tem funcionado. E aí já depois eu até faço a conexão com um dos outros negócios. Mas dentro da Organize, a gente teve ali eu ali fazendo, né, conduzindo um conselho estratégico, eu sou coordenador lá na Moai, e eu tinha indicado para um dos meus colegas ali de bancada, porque eu entendia que era importante para ele, e ele trouxe o desafio dele seguinte. O primeiro foi encontrar um BPO, e o segundo foi, então, o BPO me mostrou que meus custos estão muito altos. Agora eu preciso resolver aqui isso. Eu falei, cara, que legal, case de sucesso. Em 30 dias... O cara teve uma visão de negócio para ele que já foi
tão importante que ele trouxe como desafio na Moai e a gente começou a destrinchar em cima daquilo. Quando eu trouxe isso pros meninos, eles ficaram super animados e tal. Eu falei, cara, vamos ter que pegar essa informação dele. E aí eu já pedi, mano, ajuda no que ele precisar, vamos ajudar ele a tomar as decisões que ele precisa, vamos fazer além do nosso trabalho, porque de certa forma a gente ainda tá testando esse modelo voltado para consultoria. Então, eu dei umas empurradas lá também, falando assim, cara, é importante, a gente precisa disso, né? E eu acho que a parceria é bom por causa disso. Você sabe que o serviço está sendo testado, está sendo melhorado, então do ponto de vista do cliente, cara, entrega isso e tal. Teve uma reunião lá que eu fiz, era assim, a parte contábil, todo mundo conseguia me responder. Eu falei, mas a parte financeira aí... Eu falei, não, cara, isso aqui é muito mais importante para mim como gestor, a parte financeira, o fluxo futuro, o que eu posso investir agora. E aí, assim, mudança muito rápida, né? Perfeito. Reunião mês seguinte já tá ali arrumado. É uma empresa pequena que está se moldando. Hoje até eu te fiz uma apresentação de All Hands Meeting lá dentro da Axon, que é uma reunião que a gente faz geral ali, de falar um pouco do mês passado, do mês seguinte. E aí a frase final era do Sam Walton, né, da Walmart, que é: se você não ouvir seu cliente, outros farão. Né? Então eu trouxe muito essa, cara, a gente tem que conversar com os caras e entender o que eles estão precisando. Pode ser que hoje não faça, sim, né, não vale a pena financeiramente eu prestar mais serviços para você sem fazer um reajuste, mas enquanto você não vê valor no que eu estou te entregando a mais, eu não vou conseguir cobrar nunca por isso. Então, a gente está estruturando e tal, e a própria vinda do Rato, por ter vindo de uma empresa de consultoria, também tem um viés da gente aumentar ticket, da gente ter alguns produtos diferentes, agregar serviços. O Augusto tem trabalhado muito em precificação. Então ele está começando a se tornar um especialista em precificação. Sensacional. Que é uma dificuldade generalizada. Então a gente está tendo vários caminhos muito interessantes lá dentro do negócio e eu estou super animado com esse modelo. E aí um outro case de sucesso que já conecta com um outro negócio nosso é a GIM, estratégias digitais ali. Né? Faça a sua marca ser mais forte, né? Marcas fortes vendem mais. A gente, quando começou esse modelo, a gente entrou na GIM, né? Eu já posso conectar na GIM, você quer falar alguma coisa da Organismo? Não, depois eu falo da outra. Boa. A GIM, como é que aconteceu? Também a partir da Moai, dentro dos conselhos estratégicos, eu já estava ali no meu 2º ano de conselho, e eu tive contato com o João e com o Marcos, na ocasião, sócios, né, e fundadores ali da GIM, e eu vendo esses caras, cara, trazendo desafios extremamente estruturados. Concedendo, por exemplo, o Marcos um pouco mais voltado para a parte do marketing criativo e tal, o João mega financeiro, um economista também. Então, assim, eu comecei a olhar esses dois e falei, cara, esses moleques são bons. E eles traziam, a gente fez isso e já entregava e já fazia, já não sei o que e tal. E dois caras de um relacionamento super tranquilo, muito fácil, né, de conduzir. E aí veio ali para mais ou menos outubro, assim, no nosso final, eles me mandaram uma mensagem e falaram assim, Gui, estão querendo entrar como sócio aqui, né? O André Soares do Bartô, da L'Occitane, que quer entrar como sócio aqui, ele com a Adri. Que você acha? Que dica que você me dá? Eu falei, cara, te dou a dica tal, faz isso, não vende mais de 15% do seu negócio, faz isso, faz aquilo. Então, fui dando uma perspectiva geral, um áudio de uns 4 minutos, e no último minuto eu falei... Nos últimos segundos ali eu falei, eu também tenho vontade, eu te dei todas as dicas, que inclusive algumas coisas não são, né, a meu favor, não que eu tô querendo se explorar, mas se tiver espaço eu quero entrar também. Eles, mentira, você tem interesse? Eu falei, tenho. E aí esse processo... Já tinha conversado com teu irmão? Não. Depois eu conversei com ele. Legal. Esse eu convenci ele. Cada um convence um no outro, né? Na R2, na época, ele me convenceu. Não porque eu não acreditasse no projeto da R2, mas porque a gente não tinha eu não tinha muito dinheiro para aquilo. Eu falei, cara, vou pegar todo o meu dinheiro e vou colocar ali, vai ser difícil. Mas no final das contas, a gente desenvolveu lá o M&A que possibilitou. A Organize foi mais ele que quis entrar na época do que eu, assim, ele que estava mais em contato com os meninos. Na GIM foi mais eu, então a gente vai se convencendo no meio do caminho. E aí por A mais B, o financeiro, é bom isso, ter um filtro, né? Porque a gente se apaixona pelas coisas, né? Então é bom alguém de fora fazer o advogado do diabo. Eu fiz uma postagem no LinkedIn esses dias também trazendo alguns... O que faz a gente participar de um negócio, né? Então é um negócio que tem um modelo já, né, identificado que funciona e um financeiro organizado.
uma empresa que tem 2 sócios executores e que dependem daquilo e que são complementares. E o terceiro é saber que eu, lá dentro, posso fazer diferença como Smart pessoa, money. senão o cara vai lá e pega um empréstimo e resolve a vida dele. Até porque conceder participação do seu negócio é muito mais caro do que pegar dinheiro emprestado, né? E então a gente fez essa participação dentro da GIN, e essa participação dentro da GIN, conduzida muito por nós ali, ela foi totalmente embasada nos relatórios que a Organize passava para a GIN sobre sobre como estava, né? Então, do diligência financeira já estava ali. Então, assim, eles tranquila. que faziam tudo, né? E aí, só para concluir um pouco desse passo da GIN, esses dias teve um muito bom que foi. Acho que foi o João que mandou para mim. Falou: Gui, você chegou no ápice da sua carreira de empreendedorismo. Porque a MA Hospitalar, que é a empresa que o Léo vai falar agora, fechou um acordo de marketing com a GIN, que está sendo todo conduzido pela Organize, que é a parte financeira. Eu falei, cara, você tem 3 empresas para fechar um acordo. Mas, cara, isso é uma coisa que as pessoas não entendem de lógica de portfólio de investimento. Fundo de startup joga muito bem esse jogo. É que assim, eu invisto em você, os negócios de vocês são muito bons e etc. Mas quando eu conecto vocês dois e um vira cliente do outro, eu ganho muito com isso. Né? Isso é sensacional. Então, esses, assim, casos, assim, eu poderia fazer um podcast aqui só falando da Organize, falando só de um desses negócios aqui, mas falando por cima, foi um pouco assim que a gente entrou, e são negócios que a gente está muito feliz. Esses 3 negócios, então a gente falou aqui de R2, de Organize e de GIN, são negócios que estão indo para os caminhos que a gente gostaria que estivessem indo. Então, Legal. a gente está sendo muito satisfeito com essas operações que a gente fez, né? E aí a última que a gente entrou como sócio foi uma situação bem atípica. Falei muitas vezes sobre a questão de venda da Rio Home, de camas e etc. Então foi em 2021 ou 22? Foi 22 na Hospitalar, lá em maio. Em 2022 estamos numa feira hospitalar. Lá representando a Rio Home para o Centro-Oeste. Um parênteses, a Feira Hospitalar é a maior feira de medical devices da América Latina, acontece em São Paulo, sempre na mesma semana de maio, inclusive já está chegando aí, e é um evento onde nós estávamos, né, a EMA estava, e, cara, são uma semana intensa, vai até, começa meio-dia e vai até 10 horas da noite, 8 horas da noite. Tudo, você fica o tempo inteiro em pé. Só que você chega, só que abre às 10 pro público, né? Só que quem é expositor chega antes para fazer treinamento, para fazer proposta. Então é uma semana, normalmente eu volto gripado, que eu volto frio assim, em São Paulo, ainda mais é frio. Cara, é intenso. E aí teve uma intensidade diferente nessa teve ocasião. Uma intensidade diferente, a gente já tá lá trabalhando com a Rio Home há muito tempo, etc. Tal. A MA, que tem o CEO e fundador Fábio, me conhece, ele entrou junto comigo na Rio Home, naquela viagem para os Estados Unidos. Então a gente conhecia desde então. Ele fazia o Sul, eu fazia o Centro-Oeste. E estamos lá, ele sabia do M&A que eu tinha feito, ele sabia dos investimentos que eu estava fazendo, ele é um cara que eu gosto muito, meu irmão também tem uma ótima relação com ele. E ele mora e fala, Léo, eu queria tomar um café com você. Eu falei, beleza, claro, bora. Saímos lá do stand, ele falou, pô, e aí, cara, vocês vão pegar a GE? GE é uma outra marca. General Electric. A maior essa todo mundo conhece. Essa é a número 1 do mundo. Porque ela não é só da área da saúde. A questão da GE é que as pessoas não sabem a abrangência de mercados. Exato. E nos últimos 2 anos, né, eles fizeram, cara, esqueci o nome da expressão que acontece. Ele splitou, né? Eles fizeram, eles dividiram, né, a empresa. Tem Electric, que é a parte de energia elétrica, exato. tem a Health, que é a parte de saúde, tem uma que é um movimento meio de venda, né, mas... Aí ele falou, pô, e eles fazem GE há 20 anos, coisa do tipo. Ele falou, pô, Léo, vai entrar de pé com forte agora, também, você sabe o tamanho de investimento que você tem que fazer, você sabe que você vai ter que ser distribuidor, não representante, tal. Falou um monte de coisa pra mim. Falei, Fabião, eu sei. Ele falou, pô, deixa eu te falar uma coisa. A MA já estava faturando seus 100 milhões ali. Eu não consigo crescer mais fazendo só Sul, porque eu não consigo pegar mais portfólio de produto, porque as marcas estão todas se fazendo fusão para o resto do mundo. Então, tudo que eu vou pegar, eu não posso, porque eu já tenho algo na minha linha que faz isso. É sempre uma não competitividade para o produto. Então, eu só tenho um caminho, expandir área. E eu queria muito ir para o Centro-Oeste. E calhou, cara, no momento que a minha relação com a Rio Home
já estava muito desgastada, todas as pessoas que eu tinha convivido muitos anos, que a gente tinha ganhado todos os prêmios que você pode imaginar, tinham saído, tava tendo uma mudança de política, de relacionamento e tal, e eu já não estava tão satisfeito com isso. Então estava num momento muito oportuno de eu sair. E entrar na GE era um investimento bastante alto, que a gente teria que pegar grande parte do dinheiro que a gente recebeu para colocar nisso. Então a gente estava meio que nesse momento de dúvida. E ele falou, tenho uma ideia. Por que eu não assumo a operação dessas 2 linhas lá no Centro-Oeste? Eu falei, tá, e qual é a contrapartida? Ele falou, a contrapartida, eu posso te dar um pedaço do meu negócio. Num primeiro momento a gente obviamente quis um cash out, né? Não, sim. cara, vou tocar outras coisas, você pega lá a operação, faz isso, faz assado, mas teve 2 motivos, né? Primeiro que ele queria que um de nós ficasse na operação por pelo menos 1 ano ali para ajudar a conduzir essa expansão. E ele falou, cara, eu já tô expandindo, eu não tenho... Cash out fica difícil para mim. Então, o dinheiro do seu cash out é o dinheiro que eu vou estar investindo em produto, em nova... Ele teve que montar nova unidade, filial, contratar... De novo a gente não vendeu empresa, de novo a gente vendeu negócio. A gente nunca vendeu CNPJ, a gente só vendeu business. Então a gente acabou vendendo o estoque, coisas básicas assim, etc. Então a gente acabou ficando sócio dele numa participação. A gente fez uma troca de ações ali, né? Trocou a região, o território e as linhas de produto. Por ação. Porque a gente tava pegando a GE, que era uma linha que ele trabalhava há 20 anos, e a gente já tinha a Rio Home / Baxter ali, que tinha sido adquirida, que a gente trabalhava 12 e ele também trabalhava 12. Então a gente tinha muita sinergia de portfólio. E eram 2 portfólios que estavam num momento meio estranho, assim. A gente tinha que investir muito, e estava uma situação meio complexa dentro do que a gente tinha de objetivo de negócio. Então vocês viraram sócio dele e ele virou sócio de vocês? Não, a gente não. Na verdade, não foi Só troca de ações. A gente entregou entrou como pessoa física, troca de ações. Entendi. Exatamente. E aí, então, ele acabou assumindo essa área. Então, isso nos livrou dessa linha que a gente que estava já descontente. Ele inicialmente me convidou para assumir essa operação, eu neguei por causa do piscar de olhos que a gente vai falar logo mais. E eu já estava assumindo o GE, então já era um negócio que eu ia tocar. Aí o Gui entrou na MA e ficou lá 1 ano? Fiquei 1 ano e meio. Eles não tinham muita relação comigo, porque não era uma linha de produto que eu tocava. Entendi. Então ele falou, cara, ele falou, eu conheço o Léo, o Gui eu não conheço tão bem. E aí eu lembro que eles até vieram pra cá e tal, eu sentia que eu era testado a cada pergunta que eles faziam e tal, e eu achava super interessante assim, mas obviamente depois de um dia inteiro de conversa, eles falaram, não, beleza, Gui, vamos fazer aí o negócio acontecer, né? E aí foi isso, aí a gente entrou lá, então a MA é uma distribuidora de equipamentos médicos e suprimentos no Sul e Centro-Oeste. Que vocês não operam. Não operam, a gente participa de conselho, etc. O Gui trabalhou por 1 ano e meio e uma empresa que desde que a gente entrou aí já cresceu quase uns... Não por nossa causa, deixar isso bem claro, mas lógico, assumir nossa área ajudou no crescimento de faturamento, etc. Mas hoje já cresceu em quase 50% do que eles faturavam antes da gente entrar, então foi um negócio bem interessante pra gente. Que mostra uma diversificação e até diversificação de formas de entrar em novos negócios. Nesse caso foi uma troca de conhecimento. E foi território, network, conhecimento. Então, o que ele falou? Ele falou, cara, se vocês forem entrar na região por conta própria, vocês vão demorar para crescer porque vocês não têm o mesmo poder de investimento que a gente tem. Se eu entrar na região por conta própria, eu tenho a grana, mas eu não tenho o conhecimento da região. Então a gente une forças para a gente conseguir crescer mais rápido. Aí foi esse movimento que a gente fez. E aí eu fiz esse trabalho fiquei 9 meses ali como diretor de expansão. Então, filial, a estrutura, essa conexão de... Cara, trabalhar com o Sul e um modelo diferente de negócio. E eu quis abraçar também essa oportunidade muito para ter uma experiência de executivo também. Então, beleza, eu tenho uma experiência trabalhando com meu pai, depois eu tive uma experiência empreendendo em negócios pequenos, estou tendo essa experiência em conselho, tanto em negócios grandes quanto em negócios pequenos. Mas essa experiência de executivo eu nunca tive. É uma empresa de quase 200 funcionários, que tem um corpo diretivo, uma SA de capital fechado. É todo um outro papel ali. Para mim foi foi mais, eu digo, a gente vai colocando aquelas pilhas de aprendizado. Legal. Foi mais uma pilha de aprendizado para
para colocar ali no meio. E depois que esse processo estava consolidado, esse processo de expansão, então depois de 9 meses ali desse trabalho, eu peguei a função ali de gestão de pessoas, né? Então eu comecei a olhar pra gente lá dentro, pra cultura, que era uma coisa que eu também tinha muita vontade de me aprimorar. Então fiz até um curso do G4, fiz uma imersão de gestão de pessoas lá em São Paulo. Fiquei ali mais uns de 7 a 9 meses, a gente fez uma série de mudanças, montamos ali planejamento estratégico, então foi super interessante essa caminhada lá dentro, até o momento em que eu tive que sair e voltar para Axon, porque é o olho do gordo, né? O olho do gordo, o olho do dono que engorda, e essa minha ausência desse 1 ano e meio me aventurando fez com que a Axon tivesse perdido um pouco de mercado, tivesse sofrendo um pouco de pressão ali, tanto de relacionamento quanto de número, e eu falei, opa, eu preciso recuperar esses 2 pontos, que é onde eu estou hoje, né? Realmente recuperando essas 2 frentes ali para continuar mais 10 anos com a BD. E aí, com essa liberação que eu tive de outsourcing de impressão, depois a liberação da parte de leito de cama, eu fiquei pronto para tocar o projeto Piscar de Olhos. Vamos agora para o Piscar de Olhos. Então, o projeto Piscar de Olhos para mim é como se fosse minha segunda filha, assim. Foi uma coisa que eu e meu irmão criamos em conjunto, mas depois eu assumi, como a gente sempre faz. A gente divide, né? Quem vai tocar isso. Então, divide and conquer. Né? Então ficou... O Léo toca isso, mas eu vou contar a história de como surgiu a ideia, cara. Porque lá em acho Miami, que né? Porque a ideia é que é o grande X da questão. Então o que aconteceu, Saulo? A gente trabalhava com as marcas que a gente já disse. Então essas marcas fazem muitos eventos fora do país, de lançamento, kickoff, etc. Fomos para Miami em 2019. E lá eles apresentaram pra gente um autorrefrator portátil, que em linhas gerais é uma máquina que faz a triagem oftalmológica de crianças a partir de 6 meses de idade até qualquer idade. Até 100 anos, né? É de 6 meses a 100 anos. Em 6 segundos, sem dilatar a pupila e com uma assertividade acima de 90%. Então você consegue imaginar, Saulo, que sem dilatar a tua pupila, sem encostar em você, em 6 segundos, eu consigo saber se você tem astigmatismo do olho direito de 1,75 grau, você tem miopia no olho esquerdo de 2,25, ou seja, você precisa... Aí você fez esse teste em mim e descobriu já as doenças que eu tinha, eu já passei. E você, por causa disso, você precisa para uma próxima etapa, que é de consulta, e se precisar a parte de óculos. Então a gente viu ali, então o que a gente viu? A gente viu um hardware. A primeira coisa que a gente viu foi um hardware. Que falaram, ó, vocês vai ser registrado no Brasil, um que global. Já estava registrado, tipo, no Brasil inteiro, mas no Brasil demora mais no mundo inteiro, mas que no Brasil ia demorar mais... É um produto global. 2 anos, né? Porque o Brasil, a gente ia sempre... Toda vez que a gente ia para uma convenção de produtos médicos, era sempre um asterisco pro Brasil, mais 2, mais 1. Sempre é mais lento pra gente conseguir colocar isso no Brasil. Aí, Saulo, o que a gente fez? A gente inventaram o hardware, e que ninguém deu muita atenção, porque é uma máquina de seus 35 mil reais pra você vender em clínicas oftalmológicas. Não é toda a clínica que vai comprar isso, então é um mercado pequeno, não é um mercado muito grande. Só que no dia que eles apresentaram, cara, eles apresentaram muitos estudos científicos de crianças americanas, o impacto do problema de visão em crianças no aprendizado e na saúde. E isso chamou nossa atenção. E também na velocidade, né? Lembra que tinha aquele estudo... Era um estudo do método tradicional pro método com equipamento. Eles já estavam querendo nos vender o produto. A gente falou, caraca, rápido assim, cara? Rápido, né? Aí a gente olhou aquilo e falou, pô, que legal. Então, eu e meu irmão, a gente tava lá em Miami, vamos voltar pro Brasil e tal. A gente ficou com esse negócio na cabeça. A gente falou, pô, a gente podia... E a gente nunca, na nossa vida, trabalhou com o governo. Tudo que a gente contou até agora é só venda privada. Aí a gente falou... Cara, será que a gente não consegue vender isso pro governo, vender a máquina? A gente falou, putz, a máquina é cara. A máquina é touchscreen. Você imagina uma máquina touchscreen. Portátil. Desse tamanho assim, né? Parece uma câmera fotográfica de 35 mil reais. Essa máquina não tem interface com nada. Ela faz o exame, mas ela gera um Excel, ou seja, não vai adiantar nada. A gente falou, cara, se vender esse produto não vai ter sentido. E se a gente criar um serviço sobre isso? Aí... A gente começou a conversar e tal. O Gui que teve a sacada do nome, falou, cara, nossa, é tão rápido que faz em um piscar de olhos. A gente, bingo, já temos um nome. Baita nome. Baita nome. O nome é foda. Aí
começamos a desenhar, então, algo voltado Sim. para serviço. Então, vamos fazer o seguinte, então vamos montar uma Isso foi um aprendizado do Covid lá? Não, isso foi antes. Um produto Isso foi antes, de foi em serviço? 2019. Isso foi antes. E Exatamente. ele se mistura com o Covid em alguns momentos da história. Aí o que a gente faz? É que tinha toda uma questão complexa de legislação para transformar Isso. aquilo em serviço. Então a gente teve toda uma cadeia de aprendizado. Enquanto a gente fazia também as nossas outras atividades, a gente começou, e aí eu que peguei mais no começo isso, de pegar, cara, o que a, né, a associação ali, o que a OMS fala, quais são os índices do Brasil, o que o Conselho de Oftalmologia fala. E aí esse é um produto que é utilizado de uma forma nos Estados Unidos e que no Brasil ele não poderia ser utilizado da mesma forma, por uma questão também de legislação. Então, teve toda uma curva de aprendizado para falar, cara, como a gente sai de um distribuidor que pega o produto e entrega na mão do médico, pra gente meio começar a fazer esse trabalho de exame mesmo. Para você ter ideia, por exemplo, nos Estados Unidos, essa triagem oftalmológica, ele é muito feita nas farmácias. Sim. E a pessoa já faz o óculos na sequência ali com o optometrista. Aqui no Brasil, não pode, né? Não pode de forma alguma. Então, isso não substitui a consulta oftalmológica. Esse resultado, você não pode fazer um óculos. E tudo isso a gente aprendeu, a gente leva isso à risca. A regra número 1 do nosso projeto é: fazemos a triagem, aí temos toda a equipe docente para isso, toda a equipe médica, temos responsável técnico oftalmologista, equipe médica para fazer, e não precisa ser um oftalmologista para fazer a triagem especificamente, mas você tem que ter na sua equipe oftalmologista. Sim. Fez a triagem, cara, o próximo passo é encaminhar para a consulta oftalmológica. E no momento a gente trabalha com optometrista ou do tipo, sempre com consulta oftalmológica. Mas dando um passo para trás, a gente entendeu, levamos isso para a multinacional, falou, alguém já fez isso virar um serviço? Os caras, nunca no planeta alguém teve essa ideia. A gente, tá bom, então ótimo. Só que quem a gente vai atender? Isso é bom e é ruim, né? Não, beleza, resumo, não se quer fazer, faz, mas não vai ajudar em nada. Uhum. A gente falou, tá, mas como é que a gente quer ver, quem a gente quer atender? Saulo, a gente pode atender pessoas de 6 meses a 100 anos de idade, então precisava criar um critério. A gente falou, vamos atender crianças, primeiro critério, crianças e adolescentes. Segunda coisa, mas criança e adolescente de qualquer lugar do Brasil? Qualquer lugar do Brasil. Terceiro critério, qualquer classe social? Não. Classe social mais abastada tem plano de saúde, classe social mais abastada já vai ao oftalmologista. Quem não vai? Crianças de escola pública, crianças de comunidades carentes. Então, restringimos mais um pouco. Mas calma aí, será que a gente restringiu muito? Quantas crianças existem em escola pública? Você chuta um número, só? 20 milhões. 40 milhões. Tá? Então a gente tem 40 milhões de crianças e adolescentes em escolas públicas. Ou seja, eu estou desenhando um produto que o mercado é de 40 milhões de pessoas ano. Beleza? Ótimo. Entra um, sai outro. Então, Isso. A variação nos últimos 5 anos foi de 2%, ou seja, mercado flat. Tá bom, então vamos lá. Então a gente já tem um mercado potencial gigante, a gente já tem um nome legal, a gente já tem uma ideia de serviço. Falta falar com algum ente público para ver se tem algum sentido o que a gente está falando. Então a gente conversa com um deputado amigo nosso, e até que era o único ente público que eu conhecia na minha vida, era um deputado. Até um pouquinho antes disso, né, Léo? Teve toda uma questão da gente fazer alguns testes, alguns. Sim, mas algumas validações da máquina. Algumas validações do equipamento, fazer um comparativo daquele resultado com o que o oftalmologista, validar com alguns oftalmologistas. Você comentou que pediu uma modificação de software também. Isso, eu vou chegar nisso daí. Exatamente. Mas é verdade, a gente fez algumas validações de uso da máquina, a gente falou com o oftalmologista, tal, mas para a gente saber se o produto funcionaria no mercado público, a gente teria que falar com pessoas do mercado público. Porque eu acho que essa é uma lição de empreendedorismo, né? Uma coisa é o produto ser bom. Isso. Outra coisa é você achar um mercado para aquilo. Isso. Perfeito. Aí o que a gente fez? Apresentou. O ente público gostou muito, achou a ideia boa, fez várias observações do que um ente público gosta de ouvir. O teu pitch tem que ser isso. E isso foi um baita aprendizado que a gente não entendia nada disso. Então fizemos todo esse ajuste de serviço que a gente gostaria de fazer. Fizemos alguns testes com crianças de casa de acolhimento. Carentes ali, Tal. A gente percebeu um baita de um gargalo. Toda vez que você vai fazer o exame, para você gerar algum tipo de dado, você precisa escrever, você tem que botar o ID, que é o CPF ou o número de matrícula. Tudo isso touchscreen, tá? Numa tela. Depois o nome, depois o sobrenome, depois a data de nascimento por escrito, depois o sexo, e aí você começa a fazer o exame. Terminou o exame, ele só tem uma forma de você tirar esse exame da máquina. Pendrive. Tá? Só. Ou imprimir, né? Mas que imprimir. aí...
Na hora que a gente viu esse gargalo, o que a gente fez? Batemos na porta da multinacional e falou assim, para fazermos a volumetria que a gente quer, a forma que a máquina foi feita não dá vazão a que a gente precisa. E, Saulo, qual é a coisa... E a gente se ligou numa coisa muito importante. Qual é a coisa mais importante do mundo? Dados. A máquina não gera dados. A gente quer que gere dados. É porque ela foi pensada, imaginou, para uma outra aplicação, né? Isso, uma recepção de clínica para você ver se a pessoa... Se ele vai para a porta A ou para a porta B. Era isso, né? E aí... Mas interessante, quando a gente trouxe isso para multinacional, eu lembro bem, foi, legal, vocês estão pensando em fazer isso num serviço, etc e tal. Vocês querem ter uma API, vocês querem ter um contato aqui com os Estados Unidos, com o headquarters lá do não sei o quê, uma porrada de... Você sabe como é que é, né? Sim. Toda essa questão burocrática que envolve isso. A empresa tem ação na Bolsa de Valores de Nova York. Você imagina como é fácil você fazer qualquer coisa. Então a gente teve que fazer o quê? Vamos transformar esse projeto na expectativa, no forecast de volumetria de compra de produto e falar assim, olha, nesse ano fiscal americano aqui, se vocês conseguirem me ajudar eu consigo comprar mais 25 máquinas. 25 máquinas, então tudo é uma questão do interesse. Aí o papel de vendedor, né? Exatamente. De você é onde o cara fala o que o cara quer ouvir. Exatamente. Aí, Saulo, e tudo isso a gente tá falando de final de 2019. Cara, janeiro de 2020, a gente começa a fazer essa negociação com a multinacional para abrir as APIs e coisas do tipo, que não era aberta ainda. E a gente tem a oportunidade de apresentar aqui pro governo do Distrito Federal. Aí, cara, primeira vez que a gente vai no palácio, essas coisas que a gente nunca tido na vida. Entramos lá, apresentamos, o pessoal... Cara, muito legal o teu projeto. Tá liberado, vamos fazer um piloto. Vamos organizar um piloto, tal, pra ver se vocês são eficientes mesmo. Saulo, a vida é muito doida, né, velho? Ainda bem que não teve esse piloto. Por quê? Porque veio a pandemia um mês depois. Nossa. E o nosso projeto... não existiu. Só que se a gente tivesse começado... Escolas fechadas. Sem os APIs abertas e sem a tecnologia que a gente tem hoje, provavelmente a gente teria se acomodado naquilo e faria uma coisa arcaica até hoje e já teria sido copiado como a gente está sendo hoje. Teria começado daquele jeito. E a gente é extremamente copiado hoje em dia, só que a única diferença é que ninguém copia aquilo que é caro, que é a tecnologia. Sim. Tá? Então, o nosso projeto morre antes de começar. Ficamos de fevereiro de... O Brasil ficou sem aula em escola pública, sem uma criança pisar numa escola pública, e quase ninguém se liga nisso. Isso é uma loucura. De fevereiro de 2020 a setembro de 2021. Isso é uma loucura. O país ficou sem aula em escola pública 1 ano e 7 meses. Assim, eu não vou entrar nesse detalhe, mas o impacto que isso gera... Geracional. Não, assim, a gente tem gerações vindo com muito déficit de relacionamento e coisas do tipo, tá? Só que o que aconteceu nesse ano e 6 meses? A gente conseguiu as liberações de API, que demorou 1 ano, cara. Caramba. Conseguimos, gastamos uma bala para criar um sistema, uma metodologia, que quando... Só que nesse interim, teve alguns momentos que o Brasil abriu de novo. Né? Não as aulas públicas, mas pessoas. Então a gente conseguiu fazer mais algumas validações com o nosso sistema, e esse sistema tá sendo ajustado até hoje. Até hoje eu tenho melhorias nele. E a gente começa a validar. E qual que é o grande diferencial nosso? Quando a gente vai fazer 1000 crianças numa escola, eu pego esses dados antecipadamente, jogo para o meu sistema, que é um sistema próprio, crio a entidade lá dentro, crio todas as crianças lá dentro, jogo para a máquina. Eu chego no dia da escola, todo mundo está dentro da máquina. Já está cadastrado. E eu com o computador aberto, basta você só falar o seu nome. Com o seu nome, eu clico, a máquina já dá o play, você senta, faz o exame e sai. Eu tenho calculado 20 segundos entre você levantar, fazer o exame e sair, vem o próximo. A gente chega a fazer 500 crianças num único dia com uma única máquina. 20 segundos. 20 segundos, cara. Então assim, detalhe, só que a gente faz tudo isso online, o ente público que contratou a gente consegue ver nossa performance. Então no mesmo dia ou no mesmo minuto, ele consegue ver que eu fiz 1, 2, 3, e lá já sai todas as métricas. Então o ente público, ele entra no meu sistema, ele olha a quantidade de pessoas separadas por sexo, separadas por faixa etária, separadas por escola, separadas por bairro, e eu tenho todas as doenças metrificadas dessas crianças. Então eu chego, faço uma ação, que nem eu fiz no Macapá, 6.000 crianças. Eu comecei numa segunda, terminei na sexta, depois eu tive que repetir só na quinta, porque não deu o número total, teve chuvas, então teve uma falta muito grande. Sim. Então, em linhas gerais, em 6 dias de ação, eu fiz 6.000 crianças, nas quais eu encontrei 5% delas com a doença causa número 1 de cegueira no mundo.
E a nossa média era de 2,1%. Lá a gente encontrou 5%. A gente encontrou 328, se não me engano o número, crianças que poderiam ficar parcialmente totalmente cegas, que foram encaminhadas para um mutirão de consulta. E que doença é essa? Chama anisometropia, que leva a ambliopia. Eu não quero ser muito técnico, mas em linhas gerais é isso, tá? Eu tenho só um ponto legal sobre essa questão da ambliopia. Quando a gente estava ainda começando a desenvolver o projeto e tal, a gente fez uma sessão de fotos lá em São Paulo, lá com o Bruno Van Enck, lá da Corleone, e é um fotógrafo e tal, e a gente falou, pô, vamos fazer a sessão de fotos. O Léo, que na época insistiu em relação a isso, falei, cara, puta grana, tem que ir pra São Paulo, vai gastar uma... Tipo assim, não é o momento, né, de gastar. Ele falou, cara, mas se a gente... tipo assim, o Bruno conhece muita gente. Se a gente fecha meio negócio, já paga 10 desse aqui. De fato, tem razão. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai, mas com o intuito de conseguir fazer um network com ele, beleza. Aí chegamos lá e tal, aí o Léo acabou tendo que sair. Depois a gente fez outras coisas com o Bruno lá na época, mas ele chamou na época então o CEO da Prevent Senior, né? Dr. Pedro. E aí o Dr. Pedro sentou lá na mesa e tal, começamos a fumar um charuto, tomar um uísque. Eu falei, cara, tô sentado com... Realmente valeu a pena, né? Tô sentado com o CEO da Prevent Senior aqui. Eu sou um distribuidor de materiais médicos, né? Não tô nem pensando só na questão de oftalmologia. E aí o Bruno vem e tal, daquela forma sutil, fala, cara, o Gui, tem uma máquina aqui, tiraram até foto, mostra aí. Eu, doutor, nunca vi isso e tal. Faz um exame em mim. Eu falei, putz... Agora que não pode dar errado, né? Aí eu fui, ele foi para um cantinho, a gente precisa ter uma sala um pouco mais escura para fazer. Aí não tava tão, né? Tava ainda meio iluminado, eu fiz o exame com ele, aí deu ambliopia. Falei, caramba, deu cegueira no cara, né? Tipo, aquela doença que pode te levar a cegueira, fiquei meio né? preocupado. Falei, olha, doutor, acho que talvez eu precise repetir, aqui tá um pouco iluminado, deu ambliopia aqui, aí ele. Como é que você fez isso? Eu falei, o quê? Ele falou assim, eu demorei 6 meses para conseguir diagnosticar isso aqui. Eu fui em 4 profissionais diferentes. Caramba, que máquina é essa? Eu quero uma dessa em cada unidade minha hospitalar, não sei o quê. Eu falei, eu nem terminou, eu não tinha nem... Falei assim, mando pra onde? Tava em dúvida ainda. Cara, foi sensacional, sensacional. Depois a gente realmente evoluiu numa negociação com eles. Na época a gente deu uma parada por causa teve a pandemia, logo em seguida também. Teve uma questão de API que ainda não estava estabelecida na época. Mas ele, o cara CEO de uma rede de hospitais, olhar para o equipamento e falar que bruxaria é essa, ali foi uma validação daquele produto que, para mim, mesmo. Essa história é sensacional. E aí, Saulo, a gente faz a nossa primeira criança oficial do projeto contratado em outubro de 2021 aqui em Brasília, no Recanto das Emas. Tipo, 2 anos e meio depois. Exatamente. A gente faz... Então, o nosso primeiro ano, que é... Eu considero o primeiro ano outubro a dezembro de 21 e o ano inteiro de 2022, tá bom? Tá. A gente faz nesse primeiro ano, a gente faz 12 mil crianças. Então, a gente chega no primeiro número que começa a trazer a validação, já com o sistema, mas muito focado em quê? Só na triagem. E aí, os parceiros fazendo consulta e parceiros fornecendo óculos e coisa do tipo. Exato. Começamos 2023... E a gente sai, Saulo, de 12 mil crianças para 64 mil crianças. A gente sai de um estado para 7 estados do Brasil atendidos. E isso foi a validação que realmente o projeto estava fazendo diferença. E hoje estamos com 85 mil crianças atendidas, das quais a nossa média nacional é de quase 20% de crianças com problemas relacionados à refração que foram encaminhadas para consulta. Então, hoje eu sou um dos maiores demandantes de consulta do Brasil. A gente já gerou mais de 15 mil consultas. E também uma quantidade bem grande de óculos. Acho que já foram mais de, talvez, 8 mil óculos aí atendidos por diversas óticas. Exato. E a gente mudou muito o nosso negócio nesse caminho, porque a gente começou muito focado em triagem oftalmológica. Fechamos vários contratos de triagem oftalmológica, mas os entes públicos começaram a ter muito problema em executar a segunda e a terceira etapa, que é a consulta e o óculos. Porque a volumetria de atendimento eles não conseguiam, a contratação não dava certo, etc. No final das contas, a gente só estava escancarando uma ferida. É uma ferida porque vocês chegaram com uma demanda desse tamanho e aí engargalou. Exatamente. Lá na ponta. Então, os últimos 6 meses, a gente teve uma mudança
de estratégia. A gente começou a trabalhar muito mais o legislativo. Então, parte de Senado, Assembleia Legislativa, Câmara Distrital. Porque os deputados, senadores e etc., eles têm toda a parte de emendas. Sim. Então, eles conseguem gerar uma emenda para uma secretaria que contrata um instituto sem fins lucrativos. E esse instituto chega a nós e fala, a gente tem aqui um plano, a gente tem uma ação aqui para vocês fazerem triagem de 6 mil crianças. A gente faz um plano de trabalho, sempre com... É muito legal que quando você trabalha com emenda, as pessoas acham que as emendas vão e as pessoas gastam do jeito que eles quiserem, né? Assim, o regramento como não tem uma licitação, o regramento é muito maior. Só é executado se passar por todas as camadas regulatórias, né? Então, e nunca vai existir sobrepreço, porque você nem começa o serviço se tiver R$1 acima do que o preço médio do Brasil, então a gente sempre trabalha com preços abaixo da média do Brasil e tal. Então, a gente cuida dessa triagem. Aí esse instituto encontra parceiros para fazer a consulta oftalmológica em todos os lugares do Brasil, ele fica responsável por essa parte. E esse parceiro também encontra toda a parte de ótica, então sempre fecha ações. Então eu sou um dos pilares nessas ações que eu faço. Só que o meu pilar é que dá sustentação para os outros dois. Sim. Porque a consulta, que poderia demorar 30 minutos, ela demora 15. Porque a equipe de oftalmologia já sabe o que essa pessoa tem. E você já eliminou um monte de criança que não precisa ir para consulta. Exatamente. E sabe que uma coisa que é muito doida, que você falou, o Brasil é um continente, né? A nossa média em Macapá é de 26% de crianças com problema de visão. A nossa média em Roraima é de 22%. Brasília, 22%. São Paulo, 18%. Rio Grande do Sul, 10%. Isso do ponto de vista de dados de política pública de saúde é absurdo, sensacional. cara. Olha essa diferença que a gente tem no Brasil. A gente está montando um Que banco loucura. de dados. E não sabe ainda por quê, né? E a gente tem alguns porquês. Assim, hoje a gente tem o maior banco de dados da saúde oftalmológica do país. Eu falo isso toda vez e nunca ninguém me negou. Eu levei até na Unifesp, que é a faculdade de São Paulo. Eu não conheço ninguém que tenha 85 mil crianças tabuladas em que eu consigo ver o resultado da criança, eu consigo ver a foto da criança. Sim, né? com todos esses detalhes. Com todos os dados e tal. O que pode variar entre algumas coisas. Clima, quantidade de luminosidade, etc. Acesso à saúde, IDH. Esse acho que é o que mais influencia. Cidades muito violentas. Ou cidades em que a criança acaba ficando menos tempo na rua, mais tempo em casa, gera um grande impacto na visão. Mais tela. As cidades que a gente fez no Rio Grande do Sul eram cidades pequenas. Então a gente fez cidade que tinha 2.000 habitantes. Então tinha 200 crianças que a gente fazer. Parece um rio passando com vaquinhas, assim, parece coisa de cinema. Ali as pessoas ficam o dia inteiro brincando na rua. As crianças ficam o dia... Então, assim, você vê uma diferença entre uma metrópole e uma cidade interior. Sim. Um lugar muito quente, com muito sol, com um lugar mais frio, com menos sol. Então, claro, precisa ser feito um estudo científico sobre isso. Pra validar. Eu fui na Unifesp justamente para tentar isso, mas hoje em dia estudos científicos estão muito complicados por questão de LGPD. Mas hoje o projeto está assim, então hoje a gente trabalha muito nessa forma, gerando muita consulta, as equipes oftalmologistas assumem a segunda etapa e as equipes que têm óticas assumem a terceira etapa. São 3 entes completamente separados um do outro, para não ter nenhum tipo de influência. E a gente está nesse objetivo aí. Esse ano, a meta é fazer 125 mil novas crianças para a gente atingir o número de 200 mil crianças no final de 2024. E o objetivo é até final de 2026 fazer 1 milhão de crianças pelo Brasil. Cara, aí. Então, que projeto sensacional. E aí você imagina a nossa média de 2 ponto alguma coisa de crianças que a gente descobriu que ficariam praticamente totalmente cegas. Se a gente fizer 1 milhão, a gente está falando de quase 25. E aí tem cura essa doença? Depende muito da etapa. Eu não sou oftalmologista, eu vou te falar o que eu ouço dos oftalmologistas. Depende muito da etapa em que você encontra a criança. Ela não é um câncer, mas ela se assemelha ao câncer no sentido de quanto antes você encontrar, super fácil de curar, quanto mais tarde se encontrar. Normalmente as doenças, em geral, assim. elas são dessa forma, né? Elas costumam ter pior, né? Ter um grau de piora. Por isso que quando você faz trabalhos como esse, onde a gente antecipa, né, essa análise, a gente consegue realmente tratar de uma forma muito mais simples, né? Então você sai, às vezes, de um ambiente cirúrgico para um tampão de olho e depois de olho. Exatamente. Saulo, eu vou te falar alguns números que eu uso no meu primeiro slide que eu apresento para o ente público. Alguns dados que poucas pessoas têm. No Brasil existe uma evasão escolar de mais ou menos 10%. Então a gente está falando de 40 milhões de crianças, 4 milhões evadem a escola todo ano. Ou seja, a gente perde mão de obra qualificada
4 milhões todo ano, e assim, fora os efeitos colaterais disso. Sim. 25% desses 4 milhões, ou seja, 1 milhão, saiu por problemas oftalmológicos não Caramba. detectados. Tá? Tipo, Olha ele esse não consegue número. acompanhar, dá dor Perfeito. de cabeça, Exato, não faz a E tarefa. não entende, né? Não entende entende, que o pai não... acha que ele é malandro. Exato. É aquele negócio, ele estuda e não tem a recompensa Sim. da boa nota. Então o estudo passa a ser uma coisa não legal. Não, e A fora rua que é o muito mais legal. estudo, e o estudo é mais difícil do que para os outros, porque ele não tá enxergando. Exatamente. Eu mesmo, eu tenho isso como experiência própria. Eu descobri que eu precisava usar óculos na 8ª série. Eu já tava indo meio mal na escola e tal, talvez não só por causa disso, mas é o uso de desculpa até hoje. É uma boa desculpa. Mas foi, cara, olhando uma placa, todo mundo conseguia enxergar o que tava na placa, menos eu. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, preciso ir num oftalmologista. Só que eu já tinha, obviamente, tava na 8ª série, tinha lá 13 anos. 13, 14 anos. Então eu já também tinha essa percepção e tal. Mas quando a gente vai pros ambientes onde a gente tá trabalhando com os caras, mesmo que esse filho identifique isso, o pai e a mãe não tem condição de levar num médico particular, muitas vezes na sua região não tem especialistas. Depois ainda você tem um custo adicional que é comprar o óculos, que muitas vezes ele é muito caro. Então todo mundo meio que faz, né, a vista grossa ali para uma situação que é extremamente alarmante. Né? Outro dado, 80% das crianças e adolescentes em idade escolar nunca foram ao oftalmologista. Caramba, Sendo que, isso é loucura, sendo né? que esse dado ele não separa a classe social. Então separar ainda vai ser pior. Chega acima de 90 e algumas coisas por cento. Assim, é assustador. Outro dado, esse é pra você cair para trás. A cada 10 crianças e adolescentes que ficaram cegas no mundo, isso não é o número do Brasil, é do mundo, 6 só ficaram porque não foram diagnosticados precocemente. Caramba. Que é exatamente o que a gente faz. Sim. Diagnosticar precocemente. E o que é precocemente? Em linhas gerais, crianças abaixo de 8 anos, elas são passíveis de reversão para vários tipos de doença, que é onde é o tempo que está em informação no seu olho. A partir disso, você consegue parar a doença e depois dar o devido tratamento para que ela não aumente. E ela é uma doença silenciosa, né, Léo? Silenciosa, Você vai ficando cego conforme o passar do tempo. Ele meio que atinge não vai um percebendo. olho, né? E o seu cérebro começa a desligar esse olho, porque esse olho tá fazendo mais esforço. E A vai função do nosso compensando. cérebro é sobreviver. Isso. E aí ele começa a compensar com outro olro, e aí a hora que você vai perceber... É uma diferença de grau entre um olho e outro muito grande, É. que faz automaticamente o teu cérebro desligar essa conexão, porque esse olho, na verdade, ele tá atrapalhando a sua vida e não te ajudando. Você Por enxerga isso, melhor assim do que com os dois olhos Por abertos. isso que o tampão normalmente vai No pro olho olho bom. bom, para que o olho ruim tenha que se desenvolver e tenha que se conectar. Ele vai desligando as conexões e apaga o olho. A gente não é oftalmologista para poder falar no detalhe assim, mas já mas a explicação bastante, a É explicação uma explicação mais cinematográfica. mais que a gente faz. cinematográfica. Mas tá bom, para nossa audiência, tá bom? A audiência não é de oftalmologistas também. O Saulo já teve uma situação, algumas, tá? Da gente fazer o exame, na hora, quando você faz o exame, você consegue ver a refração do olho da pessoa. E a máquina, você faz os dois olhos simultaneamente. Mas se não dá refração em um dos olhos, você percebe e a máquina não calcula. Aí você vai e faz depois de um olho, depois do outro olho. Quando você faz e um dos olhos não dá refração nenhuma, é como se fosse o opaco, Isso é foda. tem grande chance dessa criança ser cega. A gente já encontrou algumas crianças Nossa, cegas que deve ela ser não sabia, Deve ser o duro. professor não sabia, o pai não sabia. Isso a gente fez. Cara, isso foi... assustador. Deve ser Eu duro que isso fiz aí. os primeiros testes dessa máquina. Eu que fiz, eu e uma colaboradora nossa. Ela ficava na porta com... Na verdade, eram 3 colaboradores. Um entregava um pirulito ali depois, eu ficava conduzindo a E máquina. hoje a gente não entrega mais pirulito por causa de questões de saúde. E aí, é porque as crianças também morriam de medo de entrar numa sala escura cheia de Sim, gente. Eu vou tomar injeção e tal. A gente tinha que ter toda uma história. Mas, e fazendo lá, nesses primeiros testes, puxa, as primeiras crianças que eu fiz, eu peguei uma que estava cega de um olho, assim, mas talvez ela não soubesse, ou, assim, situações ali super difíceis, assim, sabe? Eu falei, cara, a gente precisa... Porque no começo a gente só fazia triagem e a gente só identificava, e pra gente também, pra mim não era agradável, porque eu não via aquela solução acontecer, né? E agora que a gente consegue fazer que a gente consegue toda ajudar. essa cadeia, cara, pra nós é muito gratificante. O óculos sendo entregue no rostinho da criança, aí lá no Instagram do Piscar lá, que é underline o Piscar de Olhos, tem todas as ações, você vê um monte de criança, mãe agradecendo, chorando, é super legal. E aí eu tenho que fazer só uma menção ao meu time, então eu tive o funcionário número 1 que foi o Pedro, depois veio o Vini, depois veio o Chicão, aí depois tem mais agora a equipe, mas esses daí foram os primeiros a trabalhar comigo, estão lá até hoje. Legal. E é uma molecada bem nova.
E aí só uma homenagem a eles aí, porque eles que carregam o piano na hora de executar. Então Show eu de fecho bola. um contrato 6 mil crianças no Macapá e falo, pronto, agora é com vocês Agora- organizar isso. Vai. Exato. Aí, então esse é o Piscar de Olhos, hoje é o meu... Cara, que projeto demanda sensacional. principal. Que projeto sensacional. Aliás, que episódio sensacional. Obrigado. Respirem, tá quase acabando. Vamos agora para... Aliás, antes de eu começar aqui as perguntas para encerrar, se alguém quiser participar do Piscar de Olhos, ajudar, levar para a cidade, sei lá, como é que entra em contato? Pode ser pelo Instagram do Em Um Piscar de Olhos, _, em Um Piscar de Olhos. Vamos deixar na descrição. aí Ou também. qualquer comunicação direta com vocês, aí você passa A no gente telefone. repassa, com certeza. Hoje a gente tá com viés. Hoje 99% do Piscar de Olhos é faturamento público, mas a gente está indo para um viés muito forte de atendimento no privado. As empresas estão nos procurando para fazer ações sociais. Inclusive uma empresa que Inclusive, apareceu exatamente. algumas É, vezes vamos aqui falar, na tela. vamos falar. O Cidadania For You já Cidadania. patrocinou 2 ações do Piscar de Olhos em regiões que eles escolheram. O pessoal da Celbet, que eu contei para você naquele momento, eles fizeram isso também. E a gente está em negociação com o pessoal do Frango no Pote, o Carlinhos, que esteve aqui Que também. teve aqui também. E ele também se encantou pelo projeto. Então esse pode ser projeto que é em breve maravilhoso. vai ter tipo um Mac Dia Feliz. Mac Dia Feliz não, porque mas ele usou essa referência, por isso que eu tô falando. O Mac Dia Feliz do McDonald's, a gente vai fazer alguma coisa voltada pro frango Puta, no pote. maravilhoso. E que parte do Maravilhoso. dinheiro vem pra gente fazer uma ação do Piscada de Olhos nas Maravilhoso. comunidades e coisa. exato. E assim, sempre pessoas carentes. Esse é o nosso objetivo total. Sim. Não, escola privada, cara, não tem. Se me mandar mensagem, eu não tenho interesse em atender. Meu objetivo como humano hoje é atender crianças de escola pública. Incrível, cara. ou carentes, Projeto incrível. Quero que vocês me digam qual foi o maior erro que vocês cometeram nessa trajetória. Um de cada. Maior é difícil, hein? Enquanto vocês pensam aí, eu vou lembrando a turma aí de curtir, comentar, compartilhar, diz o que você está achando da conversa, diz o que você está achando do projeto do Piscar de Olhos. Compartilha com quem quer ser empreendedor, com quem já é empreendedor, com quem precisa se inspirar com essas histórias aqui do Léo e do Gui, que são sensacionais. Acho que o meu maior erro foi na época que eu ainda estava na empresa do meu pai, em que eu tinha eu sabia as informações financeiras e eu falava, só que eu acho que eu devia ter tido uma imposição maior, acho que talvez ter sido mais claro que existia um problema ali. Eu acho que assim, acho que a nossa cabeça também uma hora começa a apagar as coisas. Sim. Eu sei que eu fiz isso, mas talvez eu devia ter sido um pouco mais enfático nisso. Acho que isso talvez tenha sido o que eu mudaria. Se eu pudesse voltar no tempo, com certeza seria isso que eu teria mudado na trajetória para que tivesse tido um outro final. Tá. Mas eu não sei se eu tinha poder nisso naquela época, entendeu? Porque a decisão não era tua. né? Mas acho que seria isso. Isso é uma coisa que dói até hoje, assim. Boa. Você, Gui. Cara, é difícil, assim. Eu tenho um que veio à minha cabeça agora, não sei se é o meu maior, mas é um que me gerou alguns aprendizados interessantes. Há um tempo atrás, aí nessa época também de R2, ali, um pouco antes da gente entrar na Organize e na Gin, um amigo meu me chamou para entrar num negócio também. E era um negócio, de uma área, assim, era para mexer com ovos. Grande, né? Grande. Era uma história complexa, né? O pai havia falecido, o avô havia falecido, ele trabalhava dentro dessa operação, né, de ovos na época, mas vendendo para uma indústria. Então a indústria vinha e eles faziam a produção, mas eles que distribuíam aquilo. Então ele tinha experiência na produção dos ovos, mas não tinha na distribuição. E no final das contas, a dificuldade dos dois, talvez a distribuição seja mais difícil até, né? E ele tinha esse espaço, essa terra, a gente fez eu participei efetivamente disso, entendia que era também, de novo, a gente faz vários negócios, então, o Piscar é pensando em crianças, mas esse trabalho também de entrar em negócios, eu olhava ali um amigo que precisava de ajuda, Sim. sabe? E eu não precisava necessariamente ter entrado como sócio, eu poderia de fato ter ajudado ele da mesma forma com que eu conduzi. E foi um negócio que eu entrei com dinheiro, que eu entrei com disposição, e ele não tomou a velocidade, não tomou as decisões que eu gostaria, e tinham informações que a gente foi descobrindo no meio do tempo que acabaram virando um prejuízo. Felizmente a amizade se mantém, a gente se fala, a gente é parceiro, mas foi um negócio que eu olhei e falei, cara, não era um negócio validado. Você entrou pela amizade. né? Entrei pela amizade, pelo motivo errado. entrei pelo coração, mas, cara, negócio não é... Eu poderia ter entrado pelo coração de outra forma, Sim. né? Não colocando o meu dinheiro, mas só colocando talvez o smart, tiro o money da jogada, eu coloco o meu smart, te ajudo. Mas foi um negócio que me causou ali
algumas dificuldades, porque em algum momento eu tive que sair do negócio, né? Enquanto ele estava sendo operado ali inicialmente, o investimento cada vez crescia mais. E quando eu fui sair, um dos sócios ainda falou que eu era egoísta, que eu estava tomando aquela decisão, porque. E, cara, eu tive que montar por A mais B de que o negócio. Eu tive que conduzir a minha saída conduzindo o fim do negócio, no final das contas. Porque depois das explicações que eu fiz, ninguém mais quis investir no negócio. Caramba. E acabou não vindo para frente. Então, esse foi um aprendizado dolorido, mas que no final das contas gerou vários aprendizados. Show. E o maior acerto? Acho que... Eu vou responder primeiro. Piscar de olhos, sem sombra de dúvida. Assim, no meu maior acerto, com a participação do meu irmão, mas pra mim, piscar de olhos. É um negócio que mudou a minha vida, cara. Você não tem noção que eu era um Léo antes do piscar de olhos e transformei em outro como humano, cara. Esquece, te transformou, né? Esquece empreendedorismo. Como humano, velho. Maravilhoso. Isso me fez me tornar um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, um irmão melhor. Cara, a partir do momento que você vai numa ação dessa, que a pessoa não tem dinheiro pra comer. É perspectiva, né? E assim, aí você sai de lá, que nem a gente fez uma ação social. O Verde Serra também patrocinou, bem lembrado, no CEAL. Cara, a gente fez um atendimento de 350 crianças surdas, classe D e E que acho que uns 20% tinha aspecto autista. Caramba. Aquele dia, você pode ter qualquer coisa, cara. Ali você vê que os teus problemas não são nada. A mãe, ela mora a 3 horas de distância de ônibus. Ela não consegue trabalhar porque ela tem que levar a criança todo dia e ela fica o dia inteiro no lugar esperando um filho que é surdo, que tem autista, tem aspecto autista. Ela é surda e mãe solteira, porque o cara largou. E tá lá, com um sorriso na cara. Aí você fala assim, cara, eu vou reclamar porque eu perdi o voo. Sabe assim? Cara, se você fala, não, mas isso é muito justo. Então isso mudou muito a minha percepção de vida, mudou completamente. Então, com certeza, eu piscar de olhos pra mim. Baita lição. Legal. Cara, acho que a minha maior acerto, assim, acho que é o que depois acabou desenrolando em todos os negócios, né? Foi eu, na vinda para Brasília, ter aberto mão do conforto que eu tinha em São Paulo, de morar com meus pais. Zona de conforto é muito prejudicial. Saí da cara? zona de conforto, falei, cara, vou me arriscar. E os meus amigos hoje brincam, né? Eles falam, cara, eu preciso ir para Brasília, passar um tempo lá para ver se eu consigo fazer o que você tá fazendo tem também. Na água de Brasília. E um segundo também foi assim, são várias coisas que me ajudaram a amadurecer, né? E um deles também foi a minha própria esposa, né? Então, a Amanda, quando eu a conheci, eu era de um jeito. Ela namorou comigo à distância enquanto eu morei na Austrália. Quando eu voltei, a gente ficou junto, a gente casou, depois teve filho. Então, a gente fez toda uma trajetória que, para mim, como homem, como empreendedor, como pai, como filho, etc., me ajudou muito a construir meu caráter e tal. Então, acho que foram duas decisões ali das mais assertivas que eu já fiz. Porque nascer irmão do Léo não foi uma escolha que eu fiz, né? Ser filho da Rosa e do Marco também não. Classe social, onde eu nasci e tal. Mas essas acho que são duas decisões capitais. E esse ponto que o Gui trouxe é importante. Acho que uma mulher, ela pode te derrubar. Perfeito. Ou ela pode segurar as pontas e te jogar lá pra lua. Então, a minha mulher, já que o Gui citou 2 acertos, eu também posso usar repetindo ele. Senão ia ficar... Porque a Fê, cara, ela tem que segurar muito a barra, porque eu tenho que viajar muito. Muito. Eu já cheguei a passar 1/3 do ano viajando. E a gente com filha pequena. Ela teve que segurar muita barra da minha ausência. E vários desses momentos que a gente falou, super legais, de investimento, de venda, cara, a tua cabeça fica na lua. Sim. Você chega em casa, você parece um zumbi. A pessoa fala com você, você tá pensando na negociação. Você não dorme. Então assim, eu sei que pra ela não foi fácil, porque eu fui um marido muito ausente, mas essa reflexão do piscar de olhos também. Então quando eu tento ser um cara mais ausente possível. Né? Mais presente, no caso. Mais desculpa, mais presente possível. Então, por exemplo, eu dou banho na minha filha todos os dias que eu estou em Brasília, até hoje. Tipo, isso pra mim é marcante pra mim. Eu tenho um diário pra Sofia, eu escrevo a história dela desde que ela nasceu. Que massa, que legal. E hoje o livro favorito dela, antes de dormir, é eu ler as histórias dela. Eu tenho 2 livros, né? Eu tenho o primeiro livro dela até 4 anos, o diário. Já tá na versão no capítulo. E eu já tô segunda edição. E eu já tô que acabou com 4 anos. Eu terminei com 4 anos e agora ela tá com 4 anos e alguns meses. Então eu tô escrevendo esses próximos meses pra ela. Então ela fala, papai, lê aí quando eu tinha 3 anos e sei lá quantos meses. Aí eu vou lá, leio pra ela. Aí, cara, e eu vou me emocionando muito. Porque eu comecei a escrever o diário na viagem que a gente fez pra Colômbia em fevereiro de 2020. Foi a primeira vez que a gente viu
a ideia de pandemia, porque a gente chegou no aeroporto do Panamá, desceu um monte de gente de máscara, um monte de coisa, a gente no Brasil, a gente tava, no carnaval. Sim, Pô, exatamente. que Fecharam o Brasil louco. depois do carnaval. Que bando de louco, os caras com máscara, a gente... Aí eu comecei a escrever. Na volta, as primeiras páginas eu falando do Covid. E falou, nossa, filha, é uma doença meio estranha. Cara, eu começo a ler, eu falo, meu Deus, eu começo a relatar. Filha, ó, agora a gente tá em casa, filha, morreu tantas pessoas. Caramba. Além de contar, evidentemente, as coisas dela, mas eu conto muito sobre o mundo. Então, tô lendo agora, tá no momento que começou a guerra da Ucrânia e Rússia. E é uma baita maneira de você tentar capturar essa passagem de tempo da criança, que é muito rápido, né, nessa idade. Muito. É muito rápido, cara. Mas eu queria comentar uma lição desse lance de vinda para Brasília, que normalmente as pessoas falam de Brasília assim, Brasília é uma cidade de corrupção, do poder público, que não tem empreendedorismo, e se você quer empreender, você quer ganhar dinheiro, você vai para São Paulo. Isso. E vocês fizeram o caminho inverso e estão comprovando que isso é uma falácia. Sim, o Mar Vermelho em São Paulo, Mar Exato. Azul, né? E outra, cara, você é você, o ambiente muda um pouco, muda um X%, mas você é você faz acontecer. E ter pessoas igual você, Saulo, com o Rainmakers, que traz o empreendedorismo de Brasília à tona, faz muita diferença, porque nossos amigos de São Paulo, quando você falava Brasília, é aquilo, eles têm um preconceito, cara, que hoje em dia me irrita muito quando alguém... Quando você vê lá, por exemplo, uma notícia que saiu em algum desses Instagrams de notícia. Quando é em Brasília, também... Todo mundo aí sei lá o quê. Saiu lá, academia de tanto também, o cara paga com... Cara, que irritante isso. Parece que isso... É uma ignorância. A generalização, cara, ela é sempre ignorância. Nossa, exatamente. Demais, cara. A gente é de São Paulo, mas a gente defende Brasília mais do que São Paulo. E a gente tava essa semana lá. A gente tava essa semana. A gente voltou, eu voltei ontem de São Paulo. É isso. Um livro que vocês recomendam para os empreendedores? Cara, eu vou de Descubra Seus Pontos Fortes. 2.0, tá na versão 2.0 agora. Eu uso ele, inclusive, de onboarding da empresa. Tipo, é obrigatório. Leitura obrigatória. Lembra o nome do autor? Descubra Seus Pontos Fortes. Eu sei que é um livro da Gallup, né? Que é uma empresa. A gente vai achar, vai botar na descrição o link. Descubra Seus Pontos Fortes. Ele é basicamente um manual, assim. Você tem um teste literal ali. Você faz um teste e ele vai indicar os seus pontos fortes. E foi muito legal pra mim na época entender, eu sou disciplinado, deu lá estudioso. Eu falei, cara, mas eu sempre fui mal na escola. Tipo, como é que eu sou estudioso? Não é porque eu sou curioso, é porque eu busco, é porque conhecimento eu adquiro de várias formas, não necessariamente... Então, assim, foi muito interessante entender como esses pontos fortes se conectavam e como é que eu poderia usar eles na prática. Então é um livro que, para mim, é maravilhoso. Eu já presenteei uma série de pessoas, inclusive vou pegar uma versão para você. Eu vou agradecer. O livro, quando a gente gosta, a gente presenteia, né? Eu tenho o terceiro maior erro, que eu não leio, velho. Eu não sou um cara... Eu tenho zero hábito de leitura. Eu não consigo me concentrar 3 minutos para ler um livro. Tu é acelerado. Sou muito acelerado, eu começo a pensar em outras coisas. Eu tô lendo O Poder da Indicação, que o livro deve ter, sei lá, 80 páginas, eu vou demorar provavelmente um ano inteiro pra ler. Mas às vezes eu leio, tipo, 2, 3 páginas. Como eu faço... Mas o que tu absorve, então? É podcast, exatamente, videoaula? Eu amo podcast, velho. Sim. Eu ouço muito podcast. E o Léo tem a maior rede de network que eu já conheci alguém ter. Tipo, ele sempre conhece todo mundo de algum lugar. Então, assim, ele é um cara que ele vai sentar aqui, ele vai conversar com todo mundo que tá em volta e ele vai falar do que ele faz, ele vai ouvir o que as pessoas fazem. Então, é assim que ele vai adquirindo informação, né? Eu acho que uma das minhas melhores qualidades é conectar pessoas, entender muito rápido o que cada pessoa faz e juntar essas pessoas de alguma forma. Isso eu adoro fazer isso, cara. Adoro. Mas é um defeito a não leitura. Então por isso que eu não vou indicar nenhum livro, porque Mas você absorve de outro jeito. Você vai indicar o Rainmakers de podcast, então. Com certeza. Não, eu já adoro, já sou ouvinte de vocês, né? Cara, e se vocês pudessem, se as regras das redes sociais mudassem, e se eu pudesse escolher uma pessoa para seguir, quem que vocês seguiriam? Caramba. Legal também. Caramba, eu sigo uma galera boa. Engraçado que quando vem essas perguntas a gente tem um branco ali. Deixa eu ver alguém que pega... Pensa a pessoa que você mais compartilha conteúdo, ou que você já vê que é o conteúdo daquela pessoa, você já curte meio que sem ler. Vários caras enquanto você pensa, vou até dar um... de novo vou dar uma resposta zero atraente, mas... Eu não sigo ninguém, né? Eu sou, como eu disse, eu gosto muito de carro, né? Então eu tenho... o que eu mais consumo no meu momento de lazer é
é ligado ao automobilismo, carros, etc. Tem um cara que eu adoro seguir, são 2, mas mas acho que seria o Bruno da Consulting Cars, que tem o maior Instagram de venda de carro, mas ele consegue fazer isso de uma forma leve, ele tem mais de 500 mil seguidores orgânicos, nunca gastou R$1 com isso. Cara, ele vende 30, 40 carros por mês, ele é só carro premium, é um cara que deve... Caraca. O cara que coloca no bolso uns R$400 mil só fazendo a ligação entre A e B. Eu já vendi carro através dele. E se divertindo, gerando um conteúdo que ele deve amar, né? Então eu adoro o consumo de carro. É um negócio que eu chego de noite pra ouvir e é muito comum vários homens, porque às vezes ele reposta as mulheres brigando com os maridos. Eu não aguento mais ouvir o Bruno falar, corta ele e tal. Então eu adoro esse cara. Show de bola. Bom, eu vou indicar um cara que não é tão forte no Instagram ali, é um cara muito forte no YouTube, chama Eugênio Mussac. Ele é um professor, médico, é um cara que fala... Cara, é um cara que fala sobre evolução, que fala sobre negócios, e um dos vídeos dele eu também uso, faz parte do meu processo de entrada na empresa, de onboarding, onde ele fala de diferenças geracionais, ele traz alguns exemplos de desempenho, e é um cara, sensacional. Ele teve inclusive uma palestra em Brasília, que ele veio alguns anos atrás, e aí tinham vários personagens ali e tinha ele, e eu meio que, tipo assim, cheguei lá super animado, inclusive o Rick da R2 falou naquele dia, e aí teve uma hora que eu vi ele sentado sozinho lá, e eu sentei do lado dele, falei, cara, adoro esse vídeo e tal, que você fala isso. E acho que era o único fã do cara, assim, né? Então, Eugênio Mussac, o que você procurar de conteúdo dele é sensacional. Posso falar um que mudou minha percepção para várias coisas? O Piangers. Cara, sim. Pra quem é pai... Pra quem é pai, ele bem é legal. Deus do céu, ele tem o poder da palavra que... Esse cara, emociona, eu cara? vejo tudo que ele coloca, eu vejo. Ele e emociona. assim, replico, reposto, cara, porque esse é um cara que... o poder da palavra dele já mexeu comigo, já me mudou em várias atitudes como pai, cara. Cara, eu vou aproveitar hoje para recomendar uma pessoa que eu nunca fiz isso, mas eu acho que o momento pede, que assim... Não sei se vocês estão acompanhando, vocês gostam do Joel J. Sim, muito bom. E tá rolando uma polêmica que ele foi chamado pelo Comitê Olímpico para ser mentor dos atletas. E aí alguns atletas começaram a criticá-lo, dizendo que ele mentiu os dados, de que ele não tinha sido da seleção brasileira, que ele não era tão bom assim, etc e tal. E o cara recusou o convite. Ele tinha aceitado, era o sonho dele, ele não conseguiu para uma Olimpíada. Ele recusou o convite porque falou assim, por causa da polêmica. E depois que ele recusou, ele mostrou as medalhas, tá aqui eu na seleção brasileira com a foto, etc e tal. E eu falei assim, cara, como o sucesso incomoda. O cara ajuda tanta gente. Ele é muito bom. O cara é muito bom. Muito bom. E aí por conta de... e detalhe, os outros mentores são tipo 7, 8 ou 9. É assim, é influencer. São pessoas que não têm nem ligação com o esporte, é ex-BBB e tal. Nossa. E pegaram no pé do cara que era atleta, que de fato tem uma ligação, que usa o esporte para incentivar as outras pessoas. E aí por conta disso, sei lá pelo que as pessoas fazem isso, mas eu queria deixar aqui a recomendação, o reforço de que o Joel J é muito bom. Legal. É muito bom. Eu lembrei, o Rick Basaglia, um cara muito bom que fala sobre carreira. O Vabo, que é o cara que também fez o Gestão de Pessoas do G4, sensacional. Tem vários caras que se conectam com o G4 que são muito bons. Sim. Então eu sigo muita gente, assim, né? Aliás, falar em G4, eu lembrei, eu não comentei isso no momento do M&A. Eu vi um vídeo esses dias do Alfredo Soares dizendo que no dia que ele fechou por e-mail a venda, o valor da venda, ele falou assim, porra, agora negociei, não ia, os caras não deram o preço, depois eu falei, não, mas por 5 milhões eu não arredo o pé, veio o e-mail, aceito. Aí ele falou assim, 10 meses depois o Pix caiu. Assim, cara, M&A é muito doido, né? Falei assim, não, agora achei que tá resolvido. Levou 10 meses. Por isso que o de vocês foi muito rápido. Foi muito rápido. Muito rápido. Eu conheço um cara que vendeu um negócio por muito dinheiro. E a negociação foi muito difícil e tal. Ele vendeu coisa tipo assim de 300 milhões. Aí quando acabou, depois de um tempo, ele encontrou a empresa que comprou. Ele falou, cara, eu tenho muita curiosidade. Até quanto vocês pagariam? Aí os caras falaram algo do tipo assim, 30% a mais. Ele falou, cara, foi a pior informação. Eu sou um cara milionário e eu não consigo dormir à noite. Você não pergunta isso. Eu não consigo dormir à noite. Não pergunte. Não pergunte isso. Não pergunte isso. Essa daí é uma pergunta.
Meus amigos, brigadão. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se despeçam aí da turma, deixem suas redes. Valeu, pessoal. Então, Gui VR Figueiredo, meu perfil aberto. Vocês vão ver ali um pouquinho da minha... Pouquinho não, vocês vão ver muito da minha filha. Já aviso com antecedência. Um pouco da minha vida de trabalho ali. Eu preciso, inclusive, melhorar nesse âmbito. E quando eu estiver viajando, se preparem, que aí tem chuva de stories. Bom, o meu é Léo HCBR, é fechado, mas se falar que viu no Rainmakers, a gente libera lá. Boa. E o Instagram do Piscar de Olhos, que é underline em um Piscar de Olhos, esse é bem importante. Se quer se emocionar e ver a mudança que a gente tá fazendo no país, segue lá que isso vale a pena. E aqui o troféu de vocês de agradecimento por vocês terem vindo aqui. Legal. 2 baita Rainmakers. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Obrigadão. Valeu, abraço. Obrigadão. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau.